Eu passei vários meses me perguntando, será que a Giovana tem alguma coisa na fala mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tenho que me preocupar com relação ao desenvolvimento da linguagem da minha bebê, da minha filha? Oiê, eu me chamo Jamile Fritz, eu sou nutricionista e mãe da Gigi. E aqui eu compartilho a maternidade real de uma mãe que tenta dar conta de tudo. E agora, bora pro vídeo de hoje? Alguns sinais que eu observei no desenvolvimento da linguagem, da fala da Gigi. É claro que isso aqui não é um diagnóstico, até porque a gente não tem um diagnóstico, né? A Gigi está sendo tratada por um possível atraso de fala importante ali para a idadezinha dela, mas a gente sabe que não é nada cognitivo, ela não tem nada assim que seja cognitivo, que feche diagnóstico para outra questão. Talvez seja algo motor mesmo, que é algo que eu sempre imaginei que fosse, né? Alguma questão ali da língua mais flácida, talvez. Então é isso que está sendo avaliado. Ela, inclusive, a gente não tem um diagnóstico, né? Pedi para ser avaliada também pela psicóloga e ela recebeu alta já. Então ela fez algumas sessões só e a psicóloga fez tudo o que tinha para ser feito, disse que ela não tem o que ser trabalhado em sessão atualmente, ela tá super bem, né? Eu resolvi entender isso um pouco melhor para ver se tinha alguma relação com o desenvolvimento da linguagem e não tem, tá? Então tá, vamos aos pontos que eu me questionei, que eu observei aí com relação ao desenvolvimento da linguagem da Gigi. Ela fala muito nenenês, bastante. Ela fala um pouco rápido demais, sim. E quando ela fala rápido demais, ela fala somente uma sílaba daquela palavra, né? Então, por exemplo, a mamãe Mili, ela fala mamãe Mi, né? Então, papai Lucas, ela não fala o L de laranja, né? Então, talvez tenha alguma questão de língua flácida, né? Eu não sou fonoaudióloga, então eu não sei exatamente, mas talvez tenha mesmo algo com que essa língua não suba para fazer o som do L, né? Claro, ela tem 2 aninhos apenas, a gente tá desenvolvendo a linguagem dela e tudo. Então, esses foram alguns dos pontos também, né? Será que ela não tem um baixo vocabulário para a idade? A gente sabe que eles não vão falar perfeito, talvez ela não seja uma tagarela que nem a mãe dela, que desde um aninho falava super bem e saíam as palavras super bem e tudo mais, mas será que não tá com um baixo número de palavras para a idadezinha dela? E outro questionamento, como é que tá o cognitivo dela? Eu vejo que esse cognitivo tá super bem, mas eu sou mãe, eu sou nutri, eu tenho um olhar também um pouco mais clínico para a situação, até porque eu também trabalhei em clínicas de desenvolvimento infantil, eu fui nutricionista TEA, né, de transtorno do espectro autista, né? Eu fui nutri, né, de TEA também, então a gente sempre tem esse olhar, assim, mais clínico para a situação, para tentar entender se está acontecendo alguma coisa mesmo. Então, vários questionamentos eu também fiz, né, fazendo um olhar, assim, como nutri que já atendeu crianças, né, com alguma questão relacionada ao desenvolvimento de fala. Então, eu sempre trouxe isso também no meu olhar ali com a Gigi, né, mas a gente tem que ter um olhar também do especialista, então, do fono, do pediatra, da psicóloga, né, e eu fui atrás de tudo isso também. Outro questionamento que eu me fazia bastante também, a Gigi tá ficando muito frustrada quando ela tenta se comunicar conosco, quando ela não consegue, né, ali ela tenta se comunicar e ela não consegue, como é que ela fica? Né? Então, assim, é algo que eu falo bastante pra ela, filha, tu está aprendendo a conversar, a falar com a gente. Tu não precisa ficar irritada, estressada. Vamos de novo. E daí eu tento ajudar ela a entender o que tá acontecendo, né? A expressar aquilo. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Isso é algo que a gente vem fazendo. É claro que eu entendo ela super, né, porque eu convivo com ela 24 horas, bem dizer, né, fora os horáriozinhos que eu estou trabalhando, que ela não está comigo, mas eu super entendo ela, né, então algo que eu me questionava também é, essa comunicação que ela tem aqui comigo, ela é efetiva quando eu não estou junto? Ela consegue se comunicar ok quando eu não estou junto? Como é que tá isso? Porque eu tenho contato com outras crianças, por exemplo, que tem 5, 6, 7 anos, às vezes até mais, e tem uma linguagem que não é adequada para a idade, né? Então, não emite algum som da forma certa, e a gente sabe que isso precisa ser tratado, né? Então, que bom, eu tenho muito esse olhar, assim, se nós temos um problema, que a gente tenha o diagnóstico disso quanto antes, né? Que a gente entenda o que está acontecendo quanto antes, para que aí sim a gente trate de forma efetiva. Então, eu não sou a mãe que faz vista grossa, eu sou a mãe que gosto de entender o que está acontecendo para que eu consiga agir diante do cenário, né? Então, esse foi sempre um questionamento que eu fiz, assim. Todos esses questionamentos, né, e além de outros que foram surgindo que eu não lembrei aqui agora para falar no vídeo. Isso tudo, né? Como que tá isso? Vou trazer isso para um profissional. Então, foram todos questionamentos que eu trouxe, né, com o meu olhar, com o meu cuidado de mãe.
Se isso é excessivo, talvez seja, não sei, né? Eu vou saber isso quando eu tiver um diagnóstico mesmo da fono, né? Mas é aquilo que eu digo, antes eu pecar pelo excesso do que pela falta, do que eu faltar com isso, né? E depois a minha filha ter 5, 6, 7, mais anos de idade e ela ter algum problema com o desenvolvimento da linguagem dela, com algo que eu podia ter tratado logo que ela começou a aprender a falar, né? Então isso é algo que eu sempre falo, assim. As pessoas me dizem, é exagero tá levando ela no fono. Eu não acho que é exagero, né? Se eu achasse exagero, eu não estaria levando. E pelas conversas que eu tenho, né, com os especialistas, a gente faz necessário com que ela vá nesse momento. Talvez só para esse início que ela tá aprendendo a falar, talvez sim. A gente vê no consultório da fonoaudióloga crianças com 5, 6 vezes mais idade que não conseguem emitir algum som, né? E talvez isso poderia ter sido tratado antes, né? Se talvez tivesse se atentado a tratar isso antes. Então é algo que eu sempre pensei, assim, como é que tá essa fala dessa minha filha com o mundo? Se a mamãe não estiver junto, como que ela se comunica? Eu sei que ela se comunica bem, né? Porque eu já deixei ela sozinha com outras pessoas. Eu sei que ela consegue se fazer entender, né? Às vezes não consegue falar o que precisa falar, mas ela faz ali uma gesticulação e tal, e ela consegue. Mas tá, eu quero que ela consiga falar além de gesticular, além da mímica, né? Ela faz pouca mímica hoje, assim, mas só de palavrinhas que ela não sabe como pronuncia, mas ela tenta falar. Eu digo, Gigi, isso aqui se fala assim, ó, filha. E daí ela tenta falar. Então é isso, né? Casaco. Vamos botar o casaco? Então tá. Aí ela fala. Metade da palavra ali, né? E meio erradinha, não tem problema. A palavra grande estamos aprendendo. Mas é isso aí, filha. Vamos de novo. E aos pouquinhos vai melhorando cada vez mais, né? Então esses foram alguns dos vários questionamentos que eu me fiz quando eu tava olhando e analisando a linguagem da Gigi. Como que nós estamos hoje, né? Nós estamos em processo. Eu não tenho um diagnóstico, até porque eu não tô com pressa, porque eu tô indo bem no tempo da Gigi, até porque ela tem 2 aninhos. Eu tô indo super no tempo dela, super no meu tempo. Eu quero que seja algo legal pra ela, né, fazer as sessões com a fono. Eu quero que seja algo lúdico, pra que isso reflita de forma positiva no desenvolvimento da linguagem dela. Então eu não estou com pressa, é isso que eu falo pra todos que me perguntam. Eu tô levando ela, tá sendo muito positivo, eu vejo um desenvolvimento dela. Ela, como é pequenininha, ela demorou um pouco mais pra vincular com a especialista, né? Até porque a gente tá falando de uma criança de 2 anos, então demora pra entender, né? Pra vincular uma adaptação, assim como a gente fez uma adaptação escolar, a gente precisa fazer uma adaptação lá nas sessões de fono, né? De fonoterapia. Mas assim, tô muito feliz com o desenvolvimento dela, vejo que está tendo um desenvolvimento positivo, de qualidade. E percebo, né, e sinto que isso vai melhorando cada vez que ela vai fazendo mais sessões, né? E quanto mais regulares são essas sessões, mais ela se desenvolve. Mais essa linguagem a gente vê que ela tá ficando melhor. Então tá sendo algo super positivo e eu fico muito feliz de eu ter dado esse pontapé inicial no desenvolvimento da linguagem da fala da Gigi. E é claro, né, fica aqui também registrado que a gente nunca compara a fala de nenhuma criança com a outra. Então, mas o irmãozinho lá da minha filha falou com 1 ano. Eu também falei com 1 ano. Eu não posso comparar o desenvolvimento da linguagem da minha filha com o outro. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que o filho desenrolou para falar mesmo, tinha 3 anos. Então, a gente não pode também comparar as crianças e seu desenvolvimento. Cada pessoa tem seu tempo para as coisas, seu jeito, e assim a gente vai indo. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente não pode negligenciar, então a gente precisa ter um olhar técnico também diante da questão que está acontecendo, seja ela qual for. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!